Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Débora Kestes, neuropediatra, e este vídeo vai constar com informações sobre sinais para identificação precoce de hipotonia muscular e dicas valiosas de intervenção. Hipotonia muscular é quando há uma diminuição do tônus muscular. Tônus muscular é a tensão do músculo em repouso. A hipotonia muscular pode ser encontrada devido a alterações funcionais e ou estruturais do cérebro, da medula espinhal, dos nervos, dos músculos, pode ser encontrada em síndromes metabólicas, síndromes genéticas e em algumas condições do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista. Hoje já sabemos que em torno de 50% das pessoas com autismo, principalmente crianças, apresentam um quadro de hipotonia muscular ou de uma qualidade inferior desta tensão muscular. Então, embora a hipotonia muscular não faça parte dos critérios diagnósticos do autismo, é um sinal de alerta importante para que estejamos atentos. A hipotonia muscular é sempre um sinal de alerta? Em casos de bebês prematuros, não necessariamente no início. Então, bebês prematuros são aqueles que nasceram antes de 37 semanas de idade gestacional. Estes bebês podem apresentar uma hipotonia muscular devido a uma imaturidade do sistema nervoso central, mas que tende a se resolver ao longo do primeiro ano de vida. É comum se encontrar já sinais precoces de hipotonia muscular nas primeiras horas, primeiros minutos, primeiros dias de vida? Sim, é. Porém, alguns casos a gente vai observar sinaizinhos muito discretos, né? O bebezinho vai ser um pouquinho mais molinho apenas e ao longo do primeiro ano de vida vai ficando essa hipotonia muscular mais consistente. Mas na maioria dos casos de hipotonia muscular já é observado nestes primeiros meses, primeiras horas, primeiros minutos de vida. Então, eu vou falar sobre alguns sinais muito precoces. Então, aquele bebezinho em que você tende a puxá-lo para você, ou vai colocá-lo para rotar, ou levanta e ele não consegue controlar nem por segundos a cabecinha. Então a cabecinha cai para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro. Eu vou mostrar com uma bonequinha. Então aquele bebezinho que você pegou, caiu a cabecinha para frente, caiu a cabecinha para trás, caiu a cabecinha para um lado, caiu para o outro. É um bebezinho mais molinho, que nós chamamos até de flop baby. Outra característica é quando você vai levantar este bebezinho e ele não oferece resistência nenhuma com os bracinhos e parece que vai escorregar por entre suas mãos. Então você segura esse bebê, vai levantar e parece que não oferece nenhuma resistência e está escorregando de você. Uma outra característica é que os bebês, a postura do bebê, principalmente em sono, é com as perninhas, os bracinhos e o quadril semifletidos. Este bebê hipotônico, ele vai ficar com os bracinhos e as perninhas mais retificados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, você coloca ele numa superfície e ele fica com as perninhas, os bracinhos totalmente retificadinhos. E é um bebezinho que quando você o palpa, quando você mexe, parece já realmente ser muito molinho, não oferece a menor resistência. Então a perninha cai com maior facilidade, o bracinho. Uma outra característica é sucção e deglutição deficiente e também boquinha mais entreaberta, com a linguinha mais entreaberta. E são os sinais mais frequentemente encontrados. E se você tiver um bebê assim, vale uma investigação muito criteriosa e uma intervenção especializada o mais precoce possível. Eu vou chamar agora a doutora Carolina Quedas. Ela é fisioterapeuta, educadora física, estudiosa de distúrbios de movimento e ela vai falar com vocês sobre algumas dicas de intervenção. Olá, meu nome é a professora doutora Carolina Quedas, tenho mestrado e doutorado em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie, pós-graduação em educação física adaptada para populações especiais e graduação em educação física e fisioterapia. E hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, que é a hipotonia.
Como já vimos em alguns vídeos da doutora Débora, a hipotonia está presente aí em mais ou menos 50% de casos de crianças com autismo. E é um dado muito importante, muito significativo. Então hoje eu vou falar aí de dicas de como a gente fazer uma estimulação para bebês e crianças hipotônicas. Quando o pediatra vai avaliar a hipotonia, né, normalmente quando você vai ao pediatra, né, aquela consulta, né, todos os meses, ele já faz uma avaliação para ver se a criança está entrando no momento dela, lá no marco, né, da normotonia. O que é então a normotonia? Lá mais ou menos pelo 5º mês de idade da criança, ela vai conseguir sentar com um apoio, ela vai conseguir deixar a cabecinha dela mais alinhada, né, sustentada. E isso é importante a partir do 5º mês, que ela faça isso já sozinha, porque tem tudo a ver, né, está ligado ao nosso sistema nervoso central e aos processos de maturação desse sistema nervoso central. Muitas vezes as crianças, alguns bebês, não conseguem aí ter a normotonia, que é o normal da musculatura, conseguir sentar, conseguir se alinhar. Então eles não têm isso por causa de alguma deficiência aí que pode estar surgindo ou já que nasceu com essa criança e que está sendo identificada nesses primeiros meses de vida. Ah, mas você pode falar, mas o autismo a gente não consegue identificar antes aqui no Brasil. Tudo bem, mas o quadro de hipotonia a gente consegue identificar. Então a gente pode verificar se a criança lá a partir do 5º mês não está normotônica, não tem essas funções, né, musculares já começando a se alinhar. Quando a gente identifica isso, é muito importante os pais, e o médico principalmente, né, encaminhar aí para um serviço de estimulação motora precoce. Ah, mas aí eu vou ter que levar para o fisioterapeuta, vai ter que fazer terapia também. Mas eu não tenho condições, o que eu posso estar fazendo em casa com o meu filho quando a gente verifica já essa hipotonia? Bom, o estímulo em casa é tão quão importante do que o estímulo numa terapia. Então, o que a gente pode fazer com essa criança, que os pais podem fazer com essa criança em casa, né? Como que é o estímulo? Primeiramente, você pode conseguir aí, por exemplo, um rolinho, né, aqueles rolinhos como se fosse um travesseiro, mas são rolinhos. Ou se você não tem rolinho, você dobra o travesseiro e coloca a criança de barriguinha para baixo. Essa criança vai ficar de barriguinha para baixo e você vai estimular a cervical dela e estimular as costas, né? Na linha ali da coluna vertebral, você passa a mãozinha e vai estimulando, né? Vai fazendo com que lá os neurônios sensoriais, né, identifiquem esse estímulo e mandem lá a informação para o cérebro, para ele poder mandar uma informação motora para aquela região. Uma outra dica importante é quando a criança estiver nessa posição, sempre levantar a cabecinha da criança. Como? Ou com esse gesto, ou colocando a mãozinha aqui e elevando a cabecinha da criança. Isso é um outro tipo de estímulo básico. Outro tipo de estímulo, né, para fazer um alinhamento do pescoço é colocando a criança de barriguinha para cima, fazendo com que ela pressione, né, que segure os seus dedos, porque ela tem apreensão para o palmar, é um reflexo primitivo, e você eleve o teu bebê, faz elevação do teu bebê, que ele vai fazer o estímulo, né, de alinhamento da cabeça. Isso é uma dica também importante. Estímulos com brinquedinhos também é bem bacana. Colocar o brinquedinho, né? Colocar a criança deitada de barriga para cima, colocar o brinquedinho na lateral, fazer com que ele tente pegar o brinquedinho, com que ele faça esse tipo de movimento também é muito importante. Coloque para o outro lado para que ele também faça esse tipo de movimento, que é o de rolar, né, de dissociar, que a gente fala que é dissociação de cinturas, que é cintura escapular e a cintura pélvica, que isso é muito importante, ele ter esse movimento, né, de pegar as coisas nas laterais, porque isso vai para o engatinhar e isso depois vai para o andar. Então é muito importante a gente fazer esses tipos de estímulos. São 3 dicas aí para vocês, pais, para trabalharem com o seu filho, né? Tentar focar na frente dele o brinquedinho para ele tentar pegar e fazer esse tipo de movimentação, por exemplo, no carrinho, é muito importante. Então, tudo que ele vai se movimentar, né, que você estimule ele ao movimento, é importante aí para estimular
o tônus muscular, a contração da musculatura, que pode aí minimizar os déficits futuros. Quando a criança já está maior e ainda a gente tem aí uma hipotonia presente, a gente tem que fazer fortalecimento muscular, trabalhar o fortalecimento muscular e minimizar os déficits que pode ter surgido, como o quê? O que pode ocasionar aí com uma diminuição de tônus, né, a força muscular? Pode ocasionar desvios posturais, que a gente tem que trabalhar aí desvios posturais com fortalecimento muscular, pode ocasionar encurtamentos, né, de musculaturas, pode depois, mais para frente, problemas respiratórios, entre outras coisas, né? Problemas do andar, e aí tem problema no correr, tem problema de jogar bola, tem outros tipos de problemas aí que pode estar ocasionando por causa desse problema na hipotonia. E aí o profissional de educação física, né, entra aí na maestria para identificar também isso e fazer o fortalecimento muscular também com a fisioterapia, que essa área também faz o fortalecimento na questão da reabilitação e faz essa questão do fortalecimento muscular e o trabalho das habilidades motoras básicas para ele ter a garantia aí que as suas habilidades aí estejam presentes para funcionalidade no seu dia a dia e para melhora da qualidade de vida. Foram pouquinhas dicas, mas eu acho que para o começo aí, para o entendimento da hipotonia e da estimulação, vocês vão poder começar aí a olhar para o seu filho, né? E as outras pessoas que forem assistir esse vídeo, olhar para uma criança com uma hipotonia de uma maneira diferenciada. Muito obrigada. Tchau, gente.